Boa noite. Somos o grupo composto por Antônia, Paulo, Rosileia e Carielle. O nosso tema é Ideologia e Educação. Vamos dar início falando sobre ideologia, que a ideologia se refere ao conjunto de ideias, valores e crenças que permeiam uma sociedade em um determinado momento histórico e pode ser utilizada para justificar e perpetuar relações de poder, que acabam influenciando de forma como as pessoas agem e se relacionam dentro da sociedade. E a noção de ideologia pode ser compreendida como um corpus de representação e normas que fixam e prescrevem antemão, que é o que se deve e como se deve pensar, agir ou sentir. E é através da ideologia que construímos nossa compreensão sobre questões políticas, sociais e culturais, e morais também, que vão influenciar os interesses na sociedade em que estamos inseridos. Agora, vamos dar continuidade falando sobre educação. E a educação, ela envolve o processo de ensino e aprendizagem que ocorre em diversos contextos, como nas escolas, universidades e em ambientes informais. E a educação não ocorre no vácuo, mas é influenciada por ideologias presentes dentro da sociedade. E a relação entre ideologia e educação é fundamental para compreender como as crenças, valores e visões do mundo influenciam a prática pedagógica. Portanto, a relação entre ideologia e educação é complexa e multifacetada, que acaba influenciando diretamente as práticas educacionais e os processos de ensino e aprendizagem. E compreender essa relação pode ajudar a promover uma educação mais inclusiva, crítica e consciente nas influências ideológicas presentes na sociedade. Ou seja, a educação é como se fosse a porta para o futuro, que é por meio dela que conseguimos inserção no mercado de trabalho, na sociedade também e no nosso desenvolvimento pessoal. Eu vou dar continuidade falando sobre o contexto filosófico, que durante o século XIX, a ideologia foi amplamente discutida no contexto das mudanças sociais, políticas e econômicas que ocorreriam na Europa. Pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels, eles abordaram a ideologia como uma ferramenta de dominação de classes dominantes sobre as classes trabalhadoras. No campo da educação, a ideologia foi vista como uma força que molda as estruturas educacionais, os currículos e as práticas pedagógicas. A educação foi considerada um instrumento de reprodução ideológica, transmitindo valores, crenças e normas da sociedade dominante. A ideologia na educação pode influenciar a forma como o conhecimento é construído, transmitido, internalizado pelos estudantes. Ela pode moldar as percepções, valores e comportamento dos indivíduos em relação à sociedade. Temos alguns dos problemas centrais. Um dos problemas centrais é a possibilidade de que a ideologia dominante influencie o conteúdo curricular, as práticas pedagógicas e as relações dentro da escola. Isso pode resultar em uma educação que reproduz desigualdades sociais, invisibilidade, vozes minoritárias e perpétua estereotipos prejudiciais. Outro problema é a falta de reflexão crítica sobre as ideologias presentes na educação. É essencial questionar
as narrativas dominantes, promover a diversidade de perspectivas e estimular o pensamento autônomo dos estudantes. Conexão com prática pedagógica. A compreensão da relação entre ideologia e educação é essencial para a prática pedagógica, pois influencia diretamente as decisões dos estudantes no planejamento das aulas, na seleção dos conteúdos e nas estratégias de ensino. Uma prática pedagógica consiste das ideologias presentes na educação, pode promover uma abordagem mais crítica, inclusiva e emancipatória. Os educadores podem buscar desconstruir preconceitos, estimular o pensamento crítico e promover a igualdade de oportunidades. A reflexão sobre ideologia e educação é essencial para promover uma prática pedagógica mais consciente, crítica e comprometida com a transformação social. Os educadores podem contribuir para uma educação mais justa, equitativa e democrática. O que é e para que serve um administrador escolar? Supervisiona as tarefas administrativas em escolas, faculdades e outras instituições de ensino. Ele garante que a organização opere sem problema e também administra as instalações dos funcionários. Quem silencia o discurso da educação? A regra da competência, cuja síntese a ser assim enunciada, não é qualquer que pode dizer a qualquer outro, qualquer coisa, qualquer lugar, em qualquer circunstância. A regra da competência nos permite indulgar quem se julga competente para falar sobre a educação, isto é, sobre a escola como uma forma de socialização, ou seja, antigamente, lá atrás, era um ambiente que não tinha aquela socialização que tem hoje, entendeu? Não tinha aquele ambiente dos professores poder dar aula para aqueles alunos, para aqueles pais de família que queriam ter aqueles estudos, que alguns hoje não têm, tem alguns que se arrependem muito de não ter estudado lá atrás. Por quê? Porque o ambiente era uma socialização que não tinha, entendeu? Era poucos estudos que tinha no Brasil antes, lá atrás. Como tem hoje, tem vários estudos, várias oportunidades que lá atrás o povo não tinha. Entendeu? É como uma comunidade, né? Uma comunidade de estar, o Estado, a socialização das pessoas, como tem hoje, entendeu? Por isso que hoje está tudo mudado do que lá atrás, porque hoje tem vários estudos para as pessoas. Tem estudo para aqueles pais de famílias que antes eles não tinham e hoje eles estão conseguindo ter aqueles estudos que eles queriam ter muito lá atrás, que hoje eles estão correndo atrás para ter mais mudar de vida, ter aquelas oportunidades que eles não tinham lá atrás para eles ter hoje. Então isso é uma socialização que antes lá atrás não tinha e hoje tem, entendeu? Tem aquele ambiente de estar, tem escola, tem várias coisas que lá atrás não tinha, que hoje tem, que mostra para nós, né? Mostra para o Brasil, mostra para aquelas pessoas, mostra para o Brasil inteiro, né? Mostra para o governo inteiro. Escola comunidade, que se entende por comunidade numa sociedade de classe. Ou seja, o governo não tinha aquela classe que tem hoje. Não tinha aquela sociedade, não tinha uma classe boa, entendeu? Como tem hoje, né? Quem são representantes da comunidade junto à escola, né? Quem são e quais os serviços que a escola deve prestar à comunidade, ou seja, deve prestar um ambiente bom, uma educação boa, deve prestar uma aprendizagem boa para aqueles alunos, entendeu? Deve prestar várias coisas, várias comunidades, vários ambientes bons, aulas boas. E aí, falando sobre escola-comunidade, a gente fala sobre as aplicações em sala de aula, como a chegada dos recursos audiovisuais, que corresponderia a uma concepção inteiramente nova da educação, onde o aluno atua em sua totalidade corporal e espiritual,
significativos tanto para a leitura como para escrever, né? Pois a participação maior na prática do conhecimento facilita, né? Apesar de ser um tipo de consumismo, mas esses audiovisuais tendem a melhorar e a contribuir para o ensino-aprendizagem. Outro ponto importante é a dinâmica de grupo, pois os recursos são valiosos para proporcionar uma competição saudável, em vez de individualismo, cada um fazer suas tarefas. Para os pedagogos, as dinâmicas de grupo, ela gera uma nova forma sutil de dependência recíproca, onde um compreende o outro, entende as suas situações, né, onde é mais fraco, onde é menos fraco. E aí, numa segunda parte, ele pode consistir em criar os alunos expectativas de ampliar seus espaços em grupo, né? Saindo do minimalismo artificial para a sua totalidade, transformando tanto em ser social, físico, cultural e social. Outra situação que nós podemos falar é sobre a educação como formação, transformação e conscientização. A gente sabe que a educação, ela transforma o mundo, né? Conhecimento transforma as pessoas. E aí, quando a gente fala de conscientização, na ideologia contemporânea, esse alimento ele é crucial, pois ele tenta nivelar o conhecimento entre todos, gerando indivíduos pensantes, formadores de opinião, melhorando sua situação, né? em todo o mundo. E aí, com esse seminário, a gente fecha perguntando sobre o que seria o professor, para que a gente possa refletir, né? Somos estudantes de ciências biológicas e está na hora da gente começar a pensar. E aí nós temos alguns filósofos que, para eles, por exemplo, Platão diria que professor é aquele capaz de fazer com que o outro se lembre da verdade, reconhecendo-a. O Victor Consum, diria que é um funcionário posto pelo Estado a fim de transmitir moral e civicamente as necessidades ao próprio Estado. Egeu diria que é aquele capaz de fazer lembrar, de trazer as luzes, respeitando as etapas do desenvolvimento e da conscientização. Para Rousseau, diria que é aquele capaz de fazer da cultura uma astúcia que reproduza para novos caminhos a vida natural perdida. Para Kant, o que seria trazer as luzes, ensinamento, eles até concordam, né? E pensar em um lugar de formação pensamentos. E para os jesuítas, diria, aquele capaz de estabelecer uma dinâmica absolutamente entre conhecimento e o real, emancipando emanados. Por exemplo, a criança que falaria português, né? Aprenderia o latim por meio de regras de gramática. E Paulo Freire fecha dizendo que é aquele capaz de conscientizar, revelar a opressão e anular a colonização. E para nós, o que significa o ser professor?